Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. Nesse primeiro dia do mês de maio, nosso objetivo com esta live é, retomando os vídeos aqui no canal, mostrar por que nós não celebramos a festa de São José Operário. Esta é uma festa que foi instituída pelo Papa Pio XII em 1955. E aqui e agora, não obstante isso, vamos explicar com palavras breves e claras o porquê nós não pensamos que estejamos obrigados em consciência a seguir celebrando a festa de São José Operário. Nós vamos mostrar para vocês apenas as razões de uma maneira bastante direta e objetiva. Depois disso, vamos dar alguns exemplos do que nós diremos, né? Então, com a nossa breve explanação a esse respeito. Mas antes, permitam-me justificar um pouco por que eu estive esse tempo ausente. Algumas pessoas estão até com saudade já de nós, não aparecemos aqui no canal. Fizemos algumas postagens, é verdade, porém não com a frequência habitual. Então, o que aconteceu com o Diogo Rafael Moreira, do site controversiacatólica.com, nesse mês de abril? Então, a verdade é que, para nós, esse mês de abril foi um mês de grande surpresa. Nós ficamos sabendo que eu fiquei sabendo, né? Então, particularmente, que a minha esposa ficou grávida de gêmeos e não sem a minha parte, né, nisso. Então, fiquei bastante surpreso e aí, então, tive que priorizar algumas coisas. Então, o que nós precisávamos fazer para que pudéssemos trabalhar, e até interessante, né, estamos falando disso hoje, que se fala tanto de trabalho, então, para preparar os nossos trabalhos, né, que serão duplicados daqui para frente. E com isso, então, eu resolvi adiantar uma publicação, tá, que tenho em vista o bem temporal e espiritual da minha família. Essa publicação deve sair nesse mês de maio, estamos trabalhando nisso diuturnamente. E assim eu tive que realmente arregaçar as mangas e praticamente fazer a transcrição de um livro de mais de 500 páginas inteiro e estou editando-o de uma maneira que seja o mais útil possível para o uso de vocês, das pessoas que eventualmente vão se interessar por esse material. E trata-se de um conteúdo, como eu já falei em uma live anterior, que será realmente, tendo em vista um público bastante amplo e um objetivo também bastante amplo, que é a maior exaltação, né, do culto à Santíssima Virgem Maria, que é particularmente prezado nesse mês de maio. Então, o que nós estamos fazendo é preparar um devocionário completo, então, um devocionário mariano completo, inclusive com o ofício parvo de Nossa Senhora, em português e latim. E esse ofício parvo, inclusive, ele tem muitas particularidades e exige de mim estar muito tempo consultando vários breviários de diferentes ordens religiosas, de diferentes dioceses, particularmente de Portugal. Eu vou entrar em mais detalhes em alguns vídeos dedicados, talvez, ou em futuras lives, vamos falar mais sobre isso, né, dessas interessantes particularidades. Então, que comporta a comemoração de ordens terceiras, da ordem terceira franciscana, carmelita, trinitária, etc. E muitas outras comemorações de santos também, né? Inclusive de São José e dos santos que tradicionalmente eram comemorados no dia de hoje, né? Então, dia 1º de maio, calendário tradicional, antes de 1955, nós tínhamos a festa dos apóstolos São Filipe e São Tiago. E isso consta, se você vai então, nos breviários antigos, então você pega os breviários, seja breviários de ordens religiosas, locais, enfim, e você vai encontrar essa festa, né, que é celebrada pela igreja. E ela foi removida, não só ela, em favor da festa de São José Operário. Né? E como eu estava dizendo a vocês, estou entre breviários, lendo antífonas, naturalmente em latim, antífonas, versos responsórios,
hinos, né? Envolto, então, no que há de melhor na devoção católica. A devoção pública que a Igreja presta aos santos, à Santíssima Virgem, de uma maneira muito singular, e, é claro, supremo culto de latria a Deus Nosso Senhor. E assim nós lemos essas antífonas, as histórias dos santos, como elas são compostas, a sua beleza, as suas particularidades. Isso nos encanta, isso tem me edificado muito. E, vindo já para esse tema da festa de São José Operário, vemos o ofício de São José Operário, vou entrar em mais detalhes, nós percebemos uma discrepância, percebemos diferença. Não é aquele mesmo modo de proceder, tem algumas particularidades ali, tem algumas novidades ali. Tá? E muito a propósito, então, desse tema de São José Operário, mas quase sem querer, estava eu deliberando como iria retomar os vídeos aqui no canal do Controvérsia Católica. Um acontecimento que se passou no mês passado que eu queria trazer a vocês aqui era precisamente o aniversário de 60 anos da encíclica Pacem in Terris, de João 23. A encíclica que estabelece um amplo diálogo, abre para um amplo diálogo com os comunistas. Uma verdadeira guinada à esquerda. Essa encíclica, então ela contém essa característica, dentre outras coisas que ela possui. Esse modo otimista de olhar para o mundo moderno, para a política moderna. E assim pretendia começar falando sobre isso, fazer alguma live sobre esse tema, embora já está um pouco atrasado. E saiu também aquela famosa Carta ao Povo de Deus da CNBB, e eu pensei, bom, eu vou ligar a Pacem in Terris de João 23 como o motor que nos levou à teologia da libertação, que isso é fato, isso é um fato. Pessoas que ignoram isso, ignoram o próprio conteúdo, teor e consequências inerentes ao documento. Então, vamos ligar isto a esse documento da CNBB, mostrando, olha só, um fruto da Pacem in Terris, e vamos comentar e examinar do ponto de vista católico tradicional esse documento. E nós faremos isso em futuras lives, talvez ainda essa semana. Estamos estudando isso, né? Porque estamos correndo com o trabalho do devocionário, que é um trabalho bastante árduo e exigente, espero eu terminar até o dia 13 de maio. Né? Esse é o nosso objetivo, terminar até o dia 13 de maio, da Nossa Senhora de Fátima e de São Roberto Bellarmino. E aí começar, naturalmente, prevendo aos interessados aqui, que quiserem ajudar o nosso canal a manter o nosso trabalho. Então, vai ter essa oportunidade desse material aí que poderão adquirir comigo. Né? Então, mas estava pensando, refletindo e voilá, veio essa questão, né? Surgiu essa questão da festa de São José Operário. Né? Coincidentemente, no mês de abril, dia 26 de abril, falecimento de Monsenhor Daniel Dollon, que nos fala sobre este assunto, foi a festa de São José, no calendário tradicional pré-1955, calendário de 1954, tá? Calendário, digamos assim, mais tradicional. Então, calendário de 1954, hoje, este ano, dia 26 de abril, caiu exatamente na festa de São José, patrono da Igreja Universal. Caiu exatamente na quarta-feira, isso é impressionante, na quarta-feira, dentro do terceiro da semana, terceira semana depois da Páscoa, que é quando acontece esta festa que foi removida do calendário de 55 por Pio XII para colocar no lugar São José Operário. Então, se tirou de São José o patrocínio da igreja, ele tinha nas suas mãos, como aparecem algumas imagens, vocês podem pesquisar aí na internet, São José, patrono da Igreja Universal, tirou-se de São José a igreja e deu-se para ele um martelo no lugar. É o São José Operário. Então, considerando isto, esse fato, quer dizer, isso é um fato, isso não é um argumento que eu estou fazendo, correto? Então, isso é um fato. Deliberadamente foi retirada essa festa de São José, patrono da Igreja Universal, que o dignifica
imensamente, né? E depois disso tirou também do lugar a festa de São Filipe e São Tiago, apóstolos de Cristo, e se jogou para o dia 11, que era o dia vago próximo que tinha. E se colocou no lugar São José Operário. Então, para bom entendedor, tiramos de São José a igreja, lhe demos o martelo. Para bom entendedor, isto é uma guinada à esquerda. Não é verdade? Uma guinada à esquerda do movimento litúrgico. E isto é um fato, isto não é um argumento. Isto é realidade objetiva para quem ama a verdade. Então, isto é a realidade. E há duas interpretações que nós temos, que são interpretações viáveis deste fato. Este é o fato. Quem nega este fato cria uma mitologia, cria uma história, uma narrativa. Vamos tratar de fatos. Então, o fato é este. Quer dizer, houve uma guinada à esquerda com relação à festa e por isso que me pareceu bom tratar, antes de irmos para a Pátria in Terris e de irmos para a Carta ao Povo de Deus, com nossos comentários, notas, etc., vamos falar desta festa de São José Operário, o que ela representa, o que ela vem trazer de novo e de seu para a liturgia católica. Em que sentido ela é uma ruptura? Em que sentido ela agradou a uma ala revolucionária e não aos católicos como você e eu, que temos um amor verdadeiro, sincero e devoção pela liturgia, que eu estou editando este livro, esse ofício parvo da Santíssima Virgem, com as antífonas, comemorações, um monte de comemorações de santos, santos que vocês nem conhecem, eu garanto, porque nem eu, ninguém, eu penso que facilmente vai ter conhecimento desses santos, nós vamos falar um pouco sobre eles, né? Grandes santos, porém, e essas grandes comemorações, nós vemos tudo isso, nós fazemos isso de joelhos praticamente, é uma graça de Deus poder unir-se à oração da Igreja Católica, o sentir da Igreja com relação aos santos. A vida dos santos é fantástica, contada nessas antífonas. Maravilhoso, maravilhoso. E nós vemos, então, esse belo edifício começar a ser posto abaixo a partir de 1955. Tá? Para usar uma data aí que nós temos, o começo, né? Segundo a ampla maioria de autores que trataram do assunto. Então, problema. Né? Problema. Estamos aqui falando na esfera de fatos e de uma discussão científica sobre o que se passou. Podemos citar vários autores nesse respeito. Modernistas, tradicionalistas, sedevacantistas, etc. Então, vamos entender isso. Estamos tentando entender o que de fato se passou, né, com essa festa de São José Operário. E eu digo a vocês, se nós queremos entender as coisas como elas são, sem nos iludir, porque é isso que eu vejo muita gente querendo fazer, que é uma falsa segurança, um falso amparo e apego em certas ideias, e por conta disso, então procura não raciocinar e não compreender e não aceitar a realidade tal como ela se manifesta. Né? Então, vamos tentar avaliar as coisas, então, de acordo com as duas hipóteses realmente aceitáveis. Porque a hipótese essa festa de São José Operário é uma maravilha, é um progresso, isso não funciona. Isso não é a realidade. Não é assim que os católicos de verdade entenderam isso quando isso estava diante dos olhos deles. Entende? Os que sabiam o que estava se passando, as pessoas em posição, né, liturgistas, que viram a questão, ou eles deploravam isso, por se tratar de uma depredação, se tratar de um ataque à liturgia de sempre, ou então ficaram maravilhosos, felizes, contentes, porque agora realmente, finalmente, depois de 2000 anos de obscurantismo,
a igreja começou a fazer uma liturgia para o povo. Então, depois lá do tempo passado ali, o tempo das catacumbas, agora sim a igreja começou a fazer uma liturgia para o povo, uma liturgia que se preocupa com a vida, a situação concreta das pessoas, e faz então ali do altar uma espécie de palanque, uma espécie de ambiente, então, em que nós vamos ter como o principal foco, não o culto supremo de latria e também o culto de perdulia a Nossa Senhora e de idolia aos santos, esse culto, ou seja, voltado todo para Deus, mas vamos ter em vista as preocupações do homem moderno e as questões do homem moderno. Então, se a pessoa não nota que essa é a situação realmente, ele fica se iludindo, isso é ilusão, isso é auto-engano, não tem outra coisa a se dizer. E é ignorância voluntária, porque se a pessoa estuda a questão, qualquer ângulo, você pode olhar de um ângulo, você pode olhar de um outro ângulo. Mas a ideia de que não está tudo muito bem, isso é mito. A ideia de que está tudo muito bem. Até porque, com que plausibilidade as pessoas podem acreditar nisso? Está tudo muito bem e menos de 20 anos depois vem a missa nova? Uau, que surpresa! Quer dizer, como pode isso? Está tudo indo muito bem na igreja e você tem um partido tão forte ao ponto de eleger um papa segundo seus desejos? Como é que pode estar tudo muito bem? Entende? Nós vamos comentar um pouco mais sobre essa situação dos precedentes ao Concílio Vaticano II. Aprendemos e descobrimos muitas coisas a esse respeito. Porém, aqui nós queremos falar mais sobre a questão da festa de São José Operário. Por isso eu vou trazer para vocês que um sacerdote tradicional da Itália, então, que sabe muito bem do que se comentou e falou naquela época a esse respeito, Dom Francesco Ricossa, podemos traduzir Padre Francisco Ricossa, comentou em seu artigo a heresia antilitúrgica. Essa heresia antilitúrgica, ou seja, esse desejo de destruir a liturgia da igreja é uma coisa antiga. É uma coisa que remonta, nos tempos modernos ao menos, depois, evidentemente, dos protestantes, aqui no seio da igreja, entre aspas, a comunhão com a igreja, digamos assim, você tem já os jansenistas na França que vinham com esse desejo de reformar a liturgia da igreja aos moldes dos modernistas de hoje. E até nos impressiona quando nós vemos aqueles cardeais franceses e grandes bispos do século XVIII já falando em coisas muito afins, não só à missa nova, mas ao ecumenismo e ao comunismo. França 1700. As pessoas vão ficar estarrecidas se elas começarem a perceber que a revolução na França chegou atrasada, como a revolução na igreja, era para acontecer muito antes. Graças a Deus tiveram pessoas valorosas que souberam indicar o problema e combater. Não é? Então, já era em 1700 para a coisa acontecer, você tinha cardeal, padrinho de afilhado, padrinho de batismo como era um desses líderes luteranos, não lembro agora se era um bispo, o que era, mas não. Eles tinham até uma seita secreta feita justamente para promover nas suas igrejas o ecumenismo, já naquela época. Impressionante, não? São coisas que as pessoas não percebem, mas são fatos históricos. Contra fatos. Contra facta non est argumenta. Contra fatos não há argumentos. E contra esse fato da festa de São José Operário, existem, novamente, reitero, e agora vamos para o artigo, duas possibilidades, tá? E eu concedo a ambas como prováveis, e eu acredito que nós deveríamos, quem é chamado a isso ao menos, tentar entender o que seria, quais dessas duas possibilidades, então, é a que mais é a verdade, porque a verdade não pode ser as duas. São dois pontos de vista sobre essa questão da festa de São José Operário. Mas antes de ir para a citação, diga-me se você pode me ouvir bem, se está bem o áudio. Eu sei que é um pouco tarde para falar isso, deveria ter questionado antes, mas digam-me aí, por favor, se está tudo bem com o áudio, se eu trago um pouco mais para a frente o microfone, dá para me ouvir bem, como está? Digam-me por gentileza e assim nós daremos continuidade a essa transmissão. Desde já, muito obrigado e aguardem, porque Deo volente,
Se Deus quiser, nós vamos ter aí uma nova publicação do Controvérsia Católica. Neste mês de maio ainda, eu estou trabalhando nisso, na editoração do livro. Fazendo tudo sozinho praticamente. Né? Então, muito obrigado aí pelo retorno. Agradeço aí ao Michel de Santi Ciotti, também Azrael, Bernardo. Muito obrigado aí pelo retorno. Então, o som está excelente. Vamos seguir então com a live, normalmente. Aqui é o primeiro que falou, aqui, ó. Vamos agradecer. Aqui, o primeiro que falou. Aqui, ótimo, né? Muito obrigado, José Henrique, Maria, Cristina. A saudade de todos vocês, tá? Estava com muita saudade aí. Gosto muito de estar aqui com vocês. Mas vocês sabem, né? Se eu não faço esses trabalhos editoriais também, esses livros, diante, né, das nossas responsabilidades e deveres de Estado, é muito bom fazer vídeo, é algo muito agradável, assim, mas infelizmente não é algo que dê para se manter, né, com vídeos sobre esses assuntos. Então nós precisamos também fazer essas publicações, e aí dessa maneira a gente consegue aí tirar um mês, 2 meses tranquilo para fazer vídeo um atrás do outro, como nós tivemos aí um período, né, que nós fizemos muitos vídeos. Então é por conta disso, nós conseguimos fazer uma campanha, né, e assim a gente pode fazer essas investigações, essas pesquisas e trazer aqui para vocês. Muito bem, então vamos lá. 2 visões, tá, que são plausíveis sobre a instituição da festa de São José Operário. O resto é história, né, invenção, mito, intriga da oposição. Não adianta. Realidade é isso aqui, ó. Diz o padre Ricossa no artigo A Heresia Antilitúrgica. Então, tem 2 padres que falaram sobre esse assunto já nos idos dos anos 80. Então, não se trata de uma novidade que nós estamos discutindo aqui. Falando sobre a Semana Santa de Pio XII, São José Operário. Então, isso para muita gente isso é novidade, porque estão chegando hoje. Mas sacerdotes que estiveram perante essas mudanças, eles já notaram os problemas. Então, um destes é o padre Bonneterre, que em sua obra citada, a obra citada no caso é a obra sobre o movimento litúrgico, se eu não me engano o subtítulo é De Bedouin a Bunini. Esta obra está disponível em português, podem pesquisar, recomendamos esta obra. É um sacerdote da Fraternidade de São Pio X que estudou o movimento litúrgico, no seu caráter desviante, subversivo, revolucionário, e mostrou todas estas etapas da demolição da liturgia católica tradicional que nós aqui nos esforçamos para preservar, conservar, restaurar na sua integridade. E nós devemos isso a quem? A sacerdotes zelosos como este. E esse, então, nesta sua obra, embora reconhecendo que as reformas no final do pontificado de Pio XII são, abre aspas, as primeiras etapas da autodemolição da liturgia romana, fecha aspas, e aqui o Dom Ricossa faz um comentário, ele diz assim, não vemos como a liturgia pode se autodemolir, então não entende isso, mas você entende o que o padre Bonneterre quis dizer. É um processo de destruição, vamos falar de uma maneira simples como o Monsenhor Dalma falou, destruição da liturgia. Então ele reconhece, prestem atenção, então, que essas mudanças aí nos anos 50, no final do pontificado de Pio XII, são as primeiras etapas, né, da destruição da liturgia, sem entrar em muitas sutilezas. E ele continua. Apesar disso, tenta garantir a sua perfeita legitimidade pela, entre aspas, santidade daquele que as promulgou. Diz ele, Pio XII, escreve, então empreendeu, com total pureza de intenção, as reformas exigidas pelas necessidades das almas, sem perceber, e não podia, que estava quebrantando a liturgia e a disciplina em um dos períodos mais críticos de sua história, e acima de tudo, sem ver que ele estava colocando em prática o programa do movimento litúrgico desviante. Páginas 105, 106 e 111. Então, isso é o ponto de vista
É um ponto de vista. Padre Tchekada fala disso também, em um dos seus vídeos ali sobre essa questão da missa, da reforma da Semana Santa de Pio XII, e ele coloca então que Pio XII estava doente, nesse período aí da aprovação dessas mudanças, etc, etc. Ou que, de qualquer forma, vamos seguir aqui pela linha do Padre Bonaterre, tinha uma boa intenção com isto, com essas festas e essas coisas. Monsenhor Dolan fala algo nesse sentido também. Mas não há dúvida que ele confiou esse trabalho para pessoas que tinham outra intenção. E a intenção deles era fazer um cavalo de Troia e legitimar mudanças ainda mais radicais, introduzindo ali várias coisas que eram verdadeiras inovações em termos de liturgia e destruindo, relegando ao esquecimento o patrimônio católico dos séculos, né, em termos de liturgia, ou então legítimos desenvolvimentos da liturgia católica, que é o que eles começam a fazer com essa questão de São José Operário. Porque, vamos lá, meus amigos, se fosse para fazer uma festa de São José Operário, para que tirar a outra festa de São José, patrono da igreja? Vocês não percebem que isso tem alguma coisa meio estranha aí? Para que tirar a igreja e dar um martelo para ele apenas? Para que não enriquecer, acrescentar, de repente, como algo orgânico, entende? Um desenvolvimento. Para que esse negócio agora de começar a cortar fora, tirar coisa do lugar, esse trabalho assim? Entendem? Quer dizer, você nota isso e essa é uma interpretação possível. Né? Então, Pio XII foi inocente, estava, infelizmente, muito mal assessorado, e aí aconteceu essa tragédia, esse desastre, que é a missa, o ofício de São José Operário, sobre o qual nós entraremos em algumas nuances muito em breve, e também surge a nova Semana Santa e todas as rubricas reduzidas, destruindo oitavas antiquíssimas do século VI, VII, para pessoas leigas, isso não é nada. Eu digo assim, pessoas que não... Você não é um sacerdote, né? Ou você não tem uma apreciação particular pela liturgia. Não é obrigado a ter um leigo, simples leigo, né? É bom ter, mas não é obrigado. Então, aí você diz assim, aboliu uma oitava, aboliu isso, aquilo, uma antífona, tirou aquela antífona. Aí a pessoa acha que isso não tem muita importância. Não é? Agora, para um sacerdote, para pessoas que estão mais próximas, não é? O sentido da liturgia, essas mudanças, muitas vezes, são mudanças muito, muito fortes. Né? E eu posso dizer isso para vocês agora, eu estou muito inteirado, né? Dessas comemorações dos santos e como uma antífona faz falta. Como você tirar uma antífona que exalta um dado particular da vida de um santo que nos faz amá-lo, de uma maneira muito particular. Como tirar aquilo, relegar isso ao esquecimento da posteridade, das novas gerações, como isso tem um impacto efetivo na piedade católica. É impressionante isso. E as pessoas não dão valor, e é porque as pessoas não dão valor à liturgia que estamos na situação que estamos, né? Não dão valor às coisas de Deus, às coisas da contemplação, da oração. Por isso que nós estamos onde estamos. Qualquer coisa serve para a missa, não é? E aí nós chegamos nessa situação. Mas qual é a outra interpretação? Então eu disse para vocês a interpretação, digamos, benigna. Interpretação de um Pio XII doente ou mal assessorado, que não podia saber o que realmente estava acontecendo. Essa é a interpretação que existe, correto? Então, agora tem a segunda interpretação, de Jean Crétet, que escreveu em um artigo à revista Itinéraire, em janeiro de 1981. Um bom tempo já. Né? Janeiro de 1981, ele comenta o seguinte sobre este livro, sobre esta exposição do Padre Bonaterre. Padre Bonaterre reconhece que esse decreto marca o início, ele fala do decreto, salvo engano, se eu entendo aqui o contexto, ele está falando do decreto que estabelece a Semana Santa, restaurada, reformada de 1955. Reconhece que esse decreto marca o início da subversão da liturgia, mas tenta desculpar Pio XII dizendo que, na época, ninguém, fora dos homens do partido subversivo, poderia perceber isso. Pelo contrário, posso fornecer testemunho categórico sobre o assunto. Percebi muito bem
que este decreto era apenas o começo de uma subversão total da liturgia. Eu não era o único. Todos os verdadeiros liturgistas, todos os sacerdotes ligados à tradição, ficaram consternados. A congregação dos ritos não era nada favorável a este decreto, obra de uma comissão especial. Quem que estava nessa comissão especial? Bugnini, Braga, Antonelli, toda essa máfia da esquerda do movimento litúrgico, queriam demolir e demoliram, efetivamente, depois a liturgia completamente. Então, o pessoal do movimento litúrgico, digamos assim, que estava no movimento litúrgico porque amava a liturgia católica, né, realmente amava, não queria destruir, porque o que você ama transforma você, não é você que transforma o que você ama, é o que você ama. Se você ama a liturgia que te transforma. Agora, se você não gosta da liturgia católica, você vai transformar, compreende a diferença? Talvez alguma coisinha se pode ter algum desenvolvimento, isso é o que a igreja vem fazendo, sabe? Mas querer não ver bem a liturgia, querer transformá-la, assim, como essa gente efetivamente quis e fez, esses revolucionários, essa comissão especial. Então, isso aí era claro que não vinha de pessoas que amavam a liturgia. Então, os sacerdotes que amavam a tradição da igreja, a liturgia da igreja, estavam contra estas mudanças, Semana Santa, São José Operário, toda essa maluquice toda. Porque eles entendiam que esse é um primeiro passo no sentido da destruição total da liturgia católica, já naquela época. Compreende? Então, aconteceram as mudanças. Esse senhor está dando testemunho pessoal dele, que é o liturgista, dizendo, olha, nós já estávamos percebendo que o negócio era destruir a liturgia da igreja. Eu dou meu testemunho pessoal com relação a isso. Nós já vimos que aí onde tinha fumaça tinha fogo, e era fogo de missais queimando, era fogo das igrejas sendo totalmente destruídas por dentro, por fora, de alto a baixo pelos modernistas. Eles já percebiam isso, final do pontificado de Pio XII, quando começaram a sair essas inovações. E olhe só essa particularidade. Preste bem atenção. Quando, 5 semanas depois, Pio XII anunciou a introdução da festa de São José Operário, a oposição se manifestou abertamente. Por mais de um ano, a Congregação dos Ritos, preste atenção, por mais de um ano, a Congregação dos Ritos recusou-se a compor o ofício e a missa para a nova festa, esta festa de São José Operário. Várias intervenções do Papa foram necessárias para que a Congregação dos Ritos se resignasse, a contragosto, a publicar no final de 1956, presta atenção, Pio XII falou de que ia estabelecer a festa de São José Operário dia 1º de maio de 1955. Então, há muito contragosto a Congregação dos Ritos, que é o órgão oficial da igreja que cuida da liturgia, da conservação, né? E, enfim, tudo que diz respeito à Sagrada Liturgia, não quis publicar isso, fez tudo para não publicar isso, até o final de 1956. E ela publicou um ofício tão mal composto que se pergunta se não foi deliberadamente sabotado. E nós vamos mostrar para vocês muito brevemente o que é esse ofício da festa de São José Operário. Tá? E o que ele está dizendo aí é a pura verdade, é um ofício feio, é um ofício de mau gosto, é um ofício ruim, tá? Efetivamente ruim, objetivamente ruim. Você compara o ofício da festa de São José Operário com a festa do patrocínio de São José, esposo da bem-aventurada Virgem Maria, confessor, que foi destruída nesta época, né? para colocar o São José de martelo. Então, você compara, você vê os dois ritos. Né? E é uma diferença brutal. E, de fato, esse ofício é feio. Simplesmente feio, mau gosto, ruim. Ruim em todos os sentidos. Foram colocados ali os salmos de Bea, que não é o salmo que os católicos... É uma tradução dos salmos, feita nos anos 50 também, cheia de classicismos,
Não é o latim eclesiástico da igreja, não respeita a tradição da igreja. Os Salmos de Bea. É uma obra de especialista, não é uma coisa criada no seio do catolicismo de sempre, aí passada de geração em geração, que tem suas melodias, que tem já tudo muito bem estabelecido e organizado. Não, ele coloca esses Salmos do Bea ali, que são feios, é cacofônico. Então tem essa questão dos Salmos do Bea, tem muitas outras coisas que nós vamos, algumas delas pelo menos, vamos trazer aqui. Vamos falar do hino de São José Operário, para vocês aprenderem, e compararem com o hino da solenidade que foi destruída por conta dessa festa. Mas vamos continuar aqui com o padre Crétet. Ele diz assim: e foi só em 1960 que foram compostas as melodias. Ou seja, não tem música. Se a pessoa não reconhece ali João 23 para frente, né? Então, não tem música. Você não vai cantar isso aí, porque as melodias são melodias, ele diz assim, né, que só foram compostas em 1960, que são modelos de mau gosto do ofício e da missa. Trazemos este episódio pouco conhecido para dar uma ideia das fortes reações provocadas pelas primeiras reformas litúrgicas de Pio XII. Crétet, escrevendo em janeiro de 1981, para a revista Itinéraire, página 133. Então, essas são as duas hipóteses de trabalho para a gente entender o que realmente aconteceu com a instituição dessa festa de São José Operário. Não há dúvida alguma de que foi uma guinada para a esquerda do movimento litúrgico, um movimento radical. Um movimento radical de destruição da igreja, de destruição da liturgia católica. Isto é um fato. Agora, podemos entender que Pio XII foi iludido, enganado, estava com a mais pura intenção? Ou, segundo o relato de Padre Crétet, ele sabia muito bem o que estava fazendo, queria realmente que essas coisas fossem feitas, e aquele pessoal que ele mesmo apontou em 1948 para estabelecer a chamada Comissão Piana, sua grande maioria, os cabeças de todos esses estrelas da esquerda do movimento litúrgico, então eram nada mais nada menos do que cobras criadas pelo próprio Pio XII. E assim, esse pessoal, depois da morte dele, gloriosamente, então, apoiados principalmente por Paulo VI, iriam terminar o trabalho começado, muito discretamente, agora com mais favor, digamos assim, porque já conseguiram fazer alguma coisa, mais prestígio, e assim puderam empurrar goela abaixo a missa nova e várias outras mudanças em termos de ofício e de muitas outras coisas. Ok? Então, essas são as duas possibilidades. Existem estas. E aí, o que seria necessário para nós estabelecermos a verdade sobre isso? Bom, um estudo maior. Agora, trata-se realmente de uma questão complexa. E nós devemos buscar a verdade. E, principalmente, buscar ser católicos tradicionais. Então, se eu quero ser um católico tradicional, qual é o sentido de eu seguir algo que foi feito pelos demolidores da liturgia, pela esquerda do movimento litúrgico, para o que todo mundo sabia, todo mundo que tem alguma proximidade da liturgia católica, algum amor pela liturgia, porque somente a ignorantes nós podemos atribuir, né, que aclamaram como um progresso isso aí, porque as pessoas que entendiam do assunto ou estavam felizes porque estavam deitando o martelo na liturgia, ou então estavam tristes porque viam a liturgia sendo destruída. São duas opções. Destruída desde o alto, desde o solo pontifício. São duas possibilidades apenas. A terceira é fraude. A terceira é auto-engano. Então, por que nós não celebramos isto? Primeiro, tem essa razão. Então, essa razão de entendermos o que aconteceu. Sabemos que isto aí é algo feito pelo inimigo. É o inimigo que se serve de vários instrumentos. Se serviu do expediente
de, entre aspas, as necessidades do tempo, do homem moderno, razões, motivos, etc. E a partir daí, com esses instrumentos, ele foi destruindo a liturgia e com a liturgia a própria igreja, né? Dessa maneira. Muito bem. Então, o que nós perdemos com a festa de São José Operário? Esse é o segundo motivo pelo qual nós não celebramos aqui em casa, né? Eu falo aqui, onde eu posso mandar, né? Então, aqui em casa a gente determina o que a gente faz. Eu cuido dessa parte, né? Então, por que nós não celebramos São José Operário aqui em casa? E sim, São José, patrono da Igreja Universal. Primeiro, nós amamos São José, nós amamos a liturgia da Igreja, a liturgia católica tradicional, e nós odiamos com ódio perfeito o modernismo e tudo que tem a ver com ele. Nós odiamos com ódio perfeito inovações que venham em detrimento da piedade católica, que venham em detrimento da doutrina católica, que venham em detrimento até mesmo, até indo para os pequenos detalhes de quem muito ama, até coisas que vão desprestigiar a liturgia católica, que é todo esse mau gosto, é toda essa feiura que representa a festa de São José Operário. E eu não vou ficar aqui com ilações e inferências simplesmente abstratas. Vamos para o ofício, muito brevemente, de São José Operário. Vamos mostrar algumas partes próprias dessa festa de São José Operário, que seria hoje no calendário de 1955, e até hoje no modernismo se conservou. Tá? E o que é a festa antiga, então, que ela substituiu, efetivamente. Porque no caso da festa dos apóstolos São Filipe e São Tiago, ela não destruiu essas festas, ela simplesmente mandou para frente. Mas no caso da festa de São José, patrono da Igreja Universal, ou como nós temos em latim, né, do patrocínio de São José, confessor e esposo da bem-aventurada Virgem Maria, então aqui você tem uma verdadeira remoção. Não existe mais a festa no calendário de 55 de São José patrono. Então ele foi de patrão, né? Então, São José era patrão, tinha a igreja, segurava a igreja, tem algumas imagens, tem a Basílica de São Pedro, segurando, representando a igreja, né? Então, ele segura a igreja, agora ele segura um martelinho, né? Aí, de repente, o pessoal um pouco mais à esquerda ainda vão dar uma foice para ele. E é só juntar. E aí você sabe o que forma. Né? Sabe a explosão que acontece. Então, o que nós perdemos com esta festa de São José Operário? Por isso que nós não ligamos para ela, não... eu acredito que é a última vez que eu vou ler o ofício de São José Operário. A última vez. Não tenho intenção de voltar a isso aqui. Isso aqui não presta. Agora, a festa de São José, patrono da Igreja Universal, isto aqui é o que merece ser preservado, que merece ser estimado, que sempre foi estimado, né, desde que surgiu, pelos católicos de sempre. Enquanto São José Operário é motivo de lamento para católicos tradicionais que amam a liturgia, a festa de São José, patrono da Igreja Universal, é motivo de orgulho. É motivo de admiração, é motivo de um amor aumentado à liturgia católica. Então, a primeira diferença entre estas festas é o nome. Então, de um lado você tem a festa do patrocínio de São José, confessor, esposo da bem-aventurada Virgem Maria, ou seja, exaltando aquilo que há de mais exaltado em São José, que é ser esposo de Nossa Senhora, que a liturgia louva isso em particular em São José, nós já vamos ver isso na oração, que era celebrado na quarta-feira da terceira semana depois da Páscoa, e daí nós fomos então para, agora nessa missa nova de São José, a de São José Operário, então você tem a festa de Saint Joseph Opífites, que seria, podemos traduzir como operário, como trabalhador. Em italiano falam em artesão, mas nesse sentido também. Artesano, de trabalhador, uma pessoa que trabalha, que
Trabalha em sentido de trabalho manual. Não é um trabalhador que não faz trabalho servil, mas que faz um trabalho servil, trabalho braçal, certo? Então esse seria o São José operário. Então ele está exaltando quem, São José? Ah, São José, ele era um trabalhador como você e eu. Olha que legal. Né? E assim, de certa maneira, dignificou o trabalho e nos protege. Olha que bonito. Comovente, não? É igual no modernismo, eles fizeram com Nossa Senhora. Isso já no modernismo. Já estamos alguns anos à frente. Primeiro você mexeu com São José. Vai deixar algumas pessoas indignadas. Mas depois, mexer com Nossa Senhora é mais complicado. E o que eles fazem, irmão, para não destruir, o que causaria uma revolução, causaria uma revolta, um motim, para não destruir a devoção a São José e a Nossa Senhora, então o que você faz? Você rebaixa. Entendeu? Então, você quer se livrar daquela pessoa, certo? Então, o que você faz? Você simplesmente promove removendo. Você faz uma festa em que você exalta algo que há de menor, de menos importante e notável naquele santo. Então, Nossa Senhora, por exemplo, ela vai de Mãe de Deus, no modernismo, na Constituição Dogmática sobre a Igreja. Então, Nossa Senhora, tão falada desde os séculos, bom, desde os primeiros séculos, mas particularmente depois do Concílio de Éfeso, século V, tão exaltada como Mater Dei, como Mãe de Deus, e isto é o que lhe faz grande, ser Mãe de Deus, e toda a Mariologia, ela é construída sobre essa consideração de Nossa Senhora como Mãe de Deus. Você tira essa ideia de Nossa Senhora como Mãe de Deus, você coloca Nossa Senhora como Mãe da Igreja. É nossa mãe. Né? É nossa mãe, olha só que bonito. Né? Não é verdade? É verdade. Não é verdade que São José era trabalhador? É verdade que era trabalhador. Não é verdade que Nossa Senhora é nossa mãe? Com certeza é nossa mãe. Mas o que a torna maior? O que torna Nossa Senhora maior? É ser mãe minha? O que a honra mais? Ou ser mãe de Cristo? Deus. Tem dificuldade de entender isso? Vamos supor, eu sou um pai e eu tenho 2 filhos. Aí eu tenho um filho que se torna uma pessoa extremamente bem-sucedida e tenho um filho que, felizmente, acaba se tornando não muita coisa ou até se desviando do caminho. O que vai me trazer maior honra? Ser filho daquele tal que é um grande santo, por exemplo. São um grande santo, que é o que nós devemos almejar para os nossos filhos, né? Serem santos. Um grande santo, um sacerdote zeloso, uma religiosa exemplar. Isto vai me honrar? Ou então dizer que o Diogo é o pai daquele que se desviou. O que me honra mais? E você? Você não entende isso? Quer dizer, se eu tenho um filho que é rei e um filho que é réu, qual que me honra mais ser chamado, o que me honra mais ser chamado pai ou, né, dele, no caso de Nossa Senhora, mãe? Compreendem essas jogadas do inimigo, do maligno, desse pessoal que tem uma astúcia muito grande? E que por isso vive arrebanhando aquelas pessoas inocentes, que são como ovelhas no meio de lobos? Então, é por isso que eles enganam tanto, eles são espertos. Então, no nome você já vê algum problema, mas e quando você vai para o hino? Você agora tem o recurso da internet e do YouTube. Isto é muito mal utilizado às vezes pelas pessoas, mas uma coisa que realmente melhorou com o advento da internet é que nós podemos ouvir cantos gregorianos no YouTube, ou a ter acesso às próprias partituras, se quisermos. Cânticos belíssimos. Podemos ouvir, você pode ouvir este aqui, que eu vou mandar, eu vou até compartilhar no grupo para vocês, aqui como ele está. Celitum Iosef, Decus atque nostre. Celitum Iosef, Decus atque nostre. Este é o hino de São José, patrono da Igreja Universal. Eu vou ler para vocês em uma tradução precisa do texto em latim. Tá? Então nós vamos diretamente para a tradução. Deixem-me apenas compartilhar para vocês poderem acessar o hino, a escutarem o hino, que é muito belo, muito bonito. Celitum Iosef. E de um outro lado, eu já vou adiantar para vocês, e assim eu posso falar de uma maneira mais fluida e contínua, eu vou trazer para vocês o de São José Operário. O de São José Operário se chama Aurora
solis nuncia. E esse eu tomei em particular o trabalho de consultar tanto uma tradução mais ou menos oficial que existe, quanto uma tradução que eu mesmo fiz dele, bastante literal. Então você tem esses dois textos aí. Aurora Solis Nuncia é o hino de laudes da festa de São José Operário. Chariton Joseph é o de São José, patrono da Igreja Universal. Vamos ver a diferença? Vamos ver o que honra mais a São José? Se nós amamos São José, o que o honra mais? Vamos lá. Algo muito prático e objetivo. Vou ler as estrofes para vocês do Chariton Joseph. Diz assim: Ó José, glória dos habitantes do céu e esperança segura da nossa vida, pilar do mundo, recebei com benevolência os louvores que alegres vos cantamos. Vós a quem o autor do mundo escolheu como esposo da Virgem Puríssima, aquilo que eu disse a vocês, que São José, o que ele tem de maior? Ter sido efetivamente, verdadeiramente, propriamente, em sentido próprio da palavra, esposo, castíssimo, esposo da Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus. Ah, mas não é ter sido pai adotivo de Jesus? Não, porque não propriamente, em termos estritos, propriamente dito, ele não era pai de Jesus Cristo. Ele é pai putativo, considerado pai. Não é? Ou como alguns falam, adotivo, mas não é exatamente adotivo. Não? Putativo, ele é considerado como pai de Jesus, mas ele não era realmente pai de Jesus Cristo. Então, a glória de São José maior, e é colocada neste hino, precisamente, né, é de ser esposo da bem-aventurada sempre Virgem Maria. Vós a quem o autor do mundo escolheu, né, a vós, né, que escolheu como esposo da Virgem Puríssima. Quis ele que foste chamado também, olha só, um outro motivo, título de glória de São José, em segundo lugar, quis este que foste chamado de Pai do Verbo, dando-vos também o direito de ser o ministro da salvação, ter uma parte nesta obra da salvação, trazida por Cristo, Salvador nosso. O Redentor deitado num estábulo, cuja vinda foi cantada pelo coro dos profetas, tu o contemplastes com alegria e humildemente adorastes este Deus que acaba de nascer. Ó Rei, Deus dos reis, mestre do mundo, que com um sinal faz tremer as legiões, ou melhor, aqui, o Rei, né? O Rei, Deus dos reis, mestre do mundo, que com um sinal fez tremer as legiões infernais, faz tremer as legiões infernais, e a quem o céu serve curvando-se, submete-se a vós. Então, Cristo se submete a São José. Louvado seja a Santíssima Trindade, que, conferindo-vos sublimes honras, nos dá, por vossos méritos, as alegrias de uma vida feliz. Amém. Então, este é o hino antigo que foi da festa, né? Então, de laudes, que foi tirado. Nós não vamos ouvir esse hino mais em uma festa particular a São José, né? Nessa festa do patrono. E esse é um hino característico, então, desta festa de São José. Notem isto aqui, isto que é o importante, porque nós estamos falando da diferença específica entre as festas. Elas podem ter coisas em comum, mas aqui o que nos interessa é o que tem de novo, o que tem de diferente, correto? Então, eu estou tomando um hino, que é o hino que está na festa de São José, patrono da Igreja Universal, que é característico dele. Agora vamos para o hino de laudes da festa de São José Operário, que é próprio dessa festa de São José Operário, que realmente transmite a ideia da festa de São José Operário, que é a novidade transmitida por essa instituição, correto? Que ele começa, então, assim, Aurora Solis Nunciat. Literalmente, anuncia a aurora do sol. E nós vamos, curiosamente, nós vamos começar por uma tradução que é aquela que consta na liturgia das horas, porque os modernistas preservaram a festa de São José Operário. Está muito bem, não tem o que mudar, não tem o que criticar. Enquanto muitas orações eles acabaram mudando, aqui não tem mudança. Aqui você tem a preservação da festa.
E você vai encontrar, então, ali na liturgia das horas, ou oração das horas, da CNBB, uma tradução. E eu digo a vocês que a tradução da CNBB, se você olhar bem, e eu vou mostrar isso com a nossa tradução literal, ela é bem melhor que o próprio original em latim. Deu uma melhoradinha no original em latim, por incrível que pareça. É assim que fala a versão da CNBB. Anuncia a aurora o dia, chama todos ao trabalho. Como outrora em Nazaré, já se escutam serra e malho. Salve o chefe de família. Que mistério tão profundo, ver que ensinas teu ofício a quem fez e salva o mundo. Habitando agora o alto, com a esposa e o Salvador, vem assiste aqui na terra, todo pobre e sofredor. Ganhe o pobre um bom salário, e feliz seja em seu lar. Gozem todos de saúde, com modéstia e bem-estar. São José, rogai por nós, a Trindade, que é um só Deus. Encaminha os nossos passos, guia todos para os céus. Agora eu vou imediatamente para a nossa tradução literal, que você vai entender algumas coisas que foram tiradas. Eu diria melhoradas, do latim. A nossa tradução é bastante literal. Eu fiz ela um pouco rápido, né? Então, talvez alguma outra coisa. Fiz em 15 minutos. Talvez uma outra coisa pode ter se escapado, mas eu acredito que não. Tá? Eu acredito que se for é coisa de pouca importância. Aqui está bem literal o que está escrito ali. Então, principalmente as partes mais importantes que chamam mais a atenção. Então diz assim: a aurora do sol anuncia, impelindo os trabalhadores do mundo. O sonoro martelo do operário saúda a casa de Nazaré. Salve cabeça doméstica, sob o qual o supremo artífice, Cristo, com suor salgado escorrido, exerce o trabalho paterno, o trabalho de São José. Né? Trabalhando ali com a serra e o malho, né? como diz a CNBB. Em altas cadeiras situado, céu, né? Isso que ele está querendo dizer. E próximo da esposa excelsa, sede presente aos servos, que a indigência envergonha. Que a indigência, a pobreza, né? A indigência envergonha. Vexa, latim. Fiquem longe, olha aqui ó, a mensagem aqui mais tipo indireta de preces dos fiéis da Missa Nova. Né? Fiquem longe a violência e as querelas, toda a fraude nos salários, que a abundância de víveres e comida, só a moderação regule. Ou seja, que a gente tenha muita comida, a gente tenha muita abundância, fruto do nosso trabalho, e que só quando a gente tiver que fazer uma penitência, alguma coisa, que aí nós vamos regular isso. Temos muita prosperidade para o trabalhador, compreende? É um direito do trabalhador. Então, não ser enganado, que não ser agredido, não ter confusões, brigas, é um direito dele. E o governo tem que intervir, então, diretamente, na sua relação aí com os patrões malvados, não é? Para garantir-lhe esses direitos. Terminando assim: seja dada glória à Trindade, que vos rogamos sempre, em paz dirija todos os nossos passos e caminho. Amém. Então esta é um pouco do que é a festa de São José Operário. Eu ainda vou mencionar uma parte que o Monsenhor Dolan destacou e também falar da oração, para vocês perceberem novamente a diferença. Mas vocês notem que o hino de São José, da festa do patrocínio, ele olha para o céu e para o que é sobrenatural. Enquanto que esse de São José Operário, embora fale muito rapidamente sobre isso, o negócio é um discurso sobre o trabalho, sobre salário, sobre questões da terra, desse mundo, muito particulares à situação aí do mundo daquela época, e que diz respeito mais a uma classe. Enquanto São José, patrono da Igreja Universal, é de todos nós, São José Operário é dos operários.
Ah, mas todos somos operários, não é verdade? O pessoal fala os discursos politicamente corretos. Né? Todos somos fulano de tal. Né? E nos Estados Unidos tinha aquela coisa, né? Eles fazem de vez em quando essas campanhas, então, de solidariedade. Né? Então, todos nós somos. Isso, todos somos trabalhadores. Ótimo, verdade. Porém, o fato é que ele está falando de pessoas que têm um trabalho manual. Tá? Esses trabalhos manuais. Isso exclui, de certa maneira, os professores, exclui as pessoas. O trabalho não serviu para profissionais liberais, etc, etc, etc. Vamos para a oração. Só comparações bastante objetivas, concretas, que você pode examinar por si mesmo, se quiser. Depois nós vamos compartilhar esses textos, a quem puder interessar. Mas é o que você encontra. Tá? Você vê essa grande diferença. Tá? E quando ali aquele liturgista falou que é algo de muito mau gosto esse ofício, é porque ele é mesmo. Tá? Não é uma calúnia, é uma realidade. Agora, se a pessoa não é capaz de perceber a diferença do ofício de São José, patrono da Igreja Universal, e São José é operário, por que a pessoa abre a boca a falar de doutrina, de qualquer coisa, afinal de contas? Você não consegue perceber coisas tão óbvias assim. Tão claramente. Respeito humano, provavelmente. Não é? Oração antiga de São José, patrono da Igreja Universal. Olha só essa oração. Ó Deus, que por vossa providência inefável vos dignastes escolher São José, novamente, olha como a liturgia insiste, né? Escolher São José para esposo de vossa Mãe Santíssima. Fazei-vos, rogamos, que, venerando-o como nosso protetor na terra, mereçamos tê-lo como nosso intercessor no céu. Vós que, sendo Deus, viveis e reinais. Por que se termina assim e não por Cristo nosso Senhor? Pergunto. Por quê? Por que se termina assim? Vós que viveis e reinais. Vós que, sendo Deus, viveis e reinais. Está falando de São José? Claro que não. Está falando de quem? De Cristo. Porque esta oração do patrocínio de São José é dirigida a Deus Filho. É dirigida a Cristo. Por isso que você lê assim, ó Deus, que por vossa providência inefável, que Deus? A que pessoa da Santíssima Trindade? Deus Filho. Por quê? Ó, que por vossa providência inefável vos dignastes escolher São José para esposo de vossa Mãe Santíssima. Né? E aí ele termina então falando de Cristo. Vós que sendo Deus viveis e reinais na unidade, né? Padre e do Espírito Santo. Na oração de São José Operário, não que isso seja algo de muita nota, é só uma observação, né? Mas ela se dirige, é uma oração mais simples, mais normal, digamos, em que você vai dirigir, né, a Deus Padre, como é o mais comum, pelo menos o que nós podemos observar, nas comemorações que temos editado, né? Então o mais comum é aquela por Cristo Nosso Senhor, e aí segue aquela fórmula, né? Por Cristo Nosso Senhor, vosso Filho, ou seja, está falando com Deus Padre. Tá? E é assim no caso de São José Operário, mas isso é uma mudança bem pouco importante. O que é importante é a oração em si. Então, o que diz a oração? Oremos. Ó Deus, Criador de todas as coisas, que destes ao gênero humano a lei do trabalho, concedei propício que, pelo exemplo e proteção de São José, realizemos as obras que mandais e alcancemos os prêmios que prometeis por nosso Senhor Jesus Cristo, etc, etc, etc. Ou seja, qual é a ênfase nessa oração? O trabalho. Se você tem alguma dúvida que essa é a ênfase, a dignidade do trabalho do homem, e não mais as excelências de nosso protetor universal da igreja, padroeiro universal da igreja, patrono, São José, se você não percebeu que o eixo agora não é mais São José, exaltá-lo e pedir sua proteção, mas é o trabalho, ali é o trabalho braçal, na fábrica, com seu inalienável valor e toda uma carrada de direitos inalienáveis também que você tem como pessoa humana, como operária, etc, etc, etc. Se você tem alguma dúvida que esse é o tom desse ofício, vamos para uma parte que Monsenhor Dolan chamou a atenção. E eu peço a você, se você não assistiu o vídeo que publiquei hoje pela manhã, chamado A Desastrosa Festa de São José Operário, onde nós temos
Monsenhor Daniel Dolan, falando a esse respeito, dando todo o contexto sociológico, digamos, político, etc., e eclesiástico, eu recomendo e digo que você vai lá para o final encontrar ele falando sobre o seu primeiro encontro com a festa de São José Operário, que foi quando ele estava na Fraternidade São Pio X, em Econe, numa sexta, não sexta-feira, mas na hora canônica do ofício divino que se chama sexta. Ela tem um responsório breve e nesse responsório, então, nós temos o seguinte. Ele diz assim, aqui no latim, O magnam dignitatem laboris, aleluia, aleluia. Aí as pessoas respondem, O magnam dignitatem laboris, aleluia, aleluia. Aí a pessoa diz, Quem Christus sanctificavit. E se responde, aleluia, aleluia. E, novamente, a pessoa que está ali conduzindo as orações, né, como a parte principal ali que está conduzindo, Glória Patri et Filho et Spiritus Sancto, como em todo o responsório nesse caso, né? Glória ao Padre, ao Filho e ao Espírito Santo. O magnam dignitatem laboris. Aleluia, aleluia, se responde. O que quer dizer isso? Que se repete, 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 repete. Ó grande dignidade do trabalho, ó grande dignidade do trabalho, aleluia, aleluia, ó grande dignidade do trabalho, aleluia, aleluia, ó grande dignidade do trabalho, aleluia, aleluia. E o que diz a outra, né? Confitebor nomine tuo. A outra eu digo a de São José, não operário, mas São José patrono da Igreja Universal. Confitebor nomine tuo. Aleluia, aleluia. Confessarei o teu nome. Aleluia, aleluia. Você está percebendo a diferença? Um fala do trabalho seu aí, do dia a dia. Outro está falando de se remetendo a Deus. De uma maneira muito direta, muito clara, efetiva, etc. Então, aqui se eleva a Deus e diz, eu confessarei o teu nome. Independentemente de trabalhando ou não trabalhando, né? Aleluia, aleluia. E aqui não, aqui nós vamos falar. O homem está no espelho olhando para si mesmo, né? Com seu martelo na mão. Ó grande dignidade do trabalho. Né? E se São Bento disse assim, ora et labora, rezar e trabalhar, então a pessoa está ali rezando e se dá conta da grande dignidade do seu trabalho. Então, certo, ela vai sair dali do ofício correndo trabalhar, porque tem uma grande dignidade, né? Tão grande dignidade. Repete tantas vezes que tem uma grande dignidade. Então, vamos embora trabalhar. O que a gente está fazendo aqui? Olha a grande dignidade do trabalho. Nosso Senhor Jesus Cristo trabalhou. São José trabalhou. Que impressionante. Então, vamos trabalhar, gente. Vamos lutar. Vamos lutar. Que Deus nos conceda aí o pão, mas nós lutemos também pelo pão, nós temos direito desse pão. Se você reparar bem naquela música, daquela Nunciat Aurora Solis, aquilo ali é uma música do Zé Vicente, a diferença não é violenta? Tem diferença? Tem alguma diferença? Violenta a diferença? Diferença gigante? Não. Abundância de pão. Pão em todas as mesas. Na Páscoa, a nova certeza. A festa verá e o povo a cantar aleluia. Então, no ofício tradicional se fala, confessarei o teu nome. Repete novamente. Quod adiutor et protector factus est mihi. Pois és auxiliador e protetor, pois se fez meu auxiliador e protetor. Por isso, novamente, né? Então, aleluia, aleluia, glória patri. E respondem todos, confitebor nomine tuo, aleluia, aleluia. Mas há quem vai dizer, o magnam dignitatem laboris, aleluia, aleluia.
Eles não confessarão o teu nome. Aqui podemos entender aqui, ó, o nome do nosso protetor e auxiliador que nos auxiliou, que se fez nosso protetor e auxiliador. São José? Agora não. Vamos para olhar para nós mesmos. Olha a grande dignidade do trabalho. Porém, até mesmo a festa de São José Operário, embora isso não seja o tom da festa, isso não vai aparecer, pelo que me consta, pelo que eu pude examinar. Isso não vai aparecer nas horas diurnas, mas nas matinas, o padre que lê-las, ele vai encontrar uma verdade sobre o trabalho humano, que Monsenhor Dolan também destaca, e que deveria ditar mais o tom, penso eu. Eu já vou responder a vocês que estão mandando mensagens aí. Eu vi aqui muita mensagem, vamos responder. Ok? Aqui tem uma do amigo nosso aqui, acho que membro do canal. Sim, vamos responder. Mas uma verdade sobre o trabalho. Trabalho, ele vem como um resultado. Claro, o homem ele cuidava do jardim, não é verdade? Quer dizer, ele tinha o seu papel na criação, mas isso era algo contemplativo também. Era algo bastante contemplativo. Ele não precisava ter festas, porque ele caminhava com Deus. O seu trabalho era leve, agradável e apenas algo inerente à necessidade que o homem tem de agir. Ele não precisava comer, ele não tinha essas necessidades, digamos, eu digo no sentido que fosse uma necessidade que o oprimia. Ele tinha tudo à sua disposição. Então, antes do pecado, o trabalho era uma coisa. E, de fato, você olha o trabalho antes do pecado e aquilo realmente exalta tremendamente a nossa dignidade humana. Quer dizer, Deus nos colocou para dominar sobre o mundo, de certa maneira. Então, no centro do paraíso o homem está, por assim dizer, pela sua importância, pela sua natureza, e dava nome às coisas, e como um jardineiro, digamos assim, um trabalho leve, que simplesmente redundava na glória de Deus e em salientar também a sua própria grandeza, como uma criatura de Deus. Porém, o trabalho depois do pecado, Deus aplica o trabalho também como uma punição, também como um castigo. E o homem ele terá de trabalhar com o suor do seu rosto para conseguir o pão. Então agora o trabalho ele se torna também uma penitência do homem. E mais uma coisa, não se trata de uma opção, meu amigo, você vai ter que trabalhar se você quiser se manter e dessa maneira, com essa condição do homem agora depois do pecado, então ele vai pagar pelo que fez, pelo que o seu primeiro pai fez com o pecado. Vai sentir essas consequências disso. Porque Deus deu tudo de graça ao homem. E o homem, na sua cabeça, que era Adão, renunciou a isso. E as decisões de um pai de família, elas vão necessariamente para os seus filhos. Então, se você tem um grande nobre que atenta contra o reino, que atenta contra o rei, então, o que o rei faz? Ele vai exilar este nobre e os seus súditos, as pessoas, digo, os filhos, a família desta pessoa. Porque ele é o chefe daquela família. Ele tem um poder sobre eles. E assim tira esta pessoa e aqueles seus herdeiros que nascerem depois da sua conspiração, o seu atentado contra o rei e contra o reino, eles vão herdar aquela condição, digamos assim, aqui usando um exemplo de catecismo, sem muitas precisões, de exilados e degredados filhos de Eva. Essa é a condição, então. O trabalho humano, ele tem a sua nobreza, ninguém vai negar, mas ele também fala do pecado humano. Também é uma reminiscência, uma recordação da falta do nosso primeiro pai,
Portanto, é uma penitência. Tá? Tem esse aspecto do trabalho. O trabalho ele vai nos dignificar, mas isto é pelo sofrimento. Tá? Tem esse aspecto de sofrimento. Então, assim, como que você vai começar a falar com essa noção de direitos e facilidades e tudo? Claro, devemos querer o bem das pessoas, a comunidade política ela serve para proporcionar também algum conforto, alguma coisa temporal. Porém, se dói é porque é para doer. Se tem privações, é porque é para privar. E Nosso Senhor sofreu com resignação essas privações e todas essas coisas. Ele não ficou lutando pelos direitos aí na avenida no dia 1º de maio. Não ficou fazendo greve. Não ficou invadindo terra dos outros. E ele se privou, então, nos dando modelo, claro, com certeza. São José também é um grande modelo. Porém, usar a liturgia da igreja para passar esse recado para os outros? E assim, desclassificar São José dessa forma? Será que esse é o caminho? Se nós queremos a proteção de São José, por que vamos fazer uma festa em que ficamos falando do trabalho, mas fica falando das grandezas de São José, se nós queremos agradar a São José e não ao mundo, por que você vai fazer isso? Não faz sentido. Entendem? Quer dizer, se São José existe, está no céu. Nossa Senhora existe, está no céu com Cristo, reinando gloriosamente com Ele. Então, se nós queremos bens da parte de Deus, com grande velocidade e facilidade e chance de nós conseguirmos chegar até o seu altíssimo trono no céu, olhe para Maria, olhe para José, tente chamar a atenção deles como honrando-lhes. Se dirija de uma maneira solene, elaborada, como quando você quer o favor de alguma pessoa. Você vai usar dessas coisas e coisas de quem realmente ama e quer bem aquele santo, ou a Santíssima Virgem. Então é isso que a igreja faz, e por isso toda a piedade, toda a devoção, é a ele, a São José, a Nossa Senhora, que nós temos que nos dirigir. E não ficar dando recado aí, usando a missa para isso. Ficar nós aqui nos comemorando. Vocês entenderam a ideia? Por que isso é subversivo, essa festa de São José Operário? Por que nós não celebramos isso? Não celebramos. Não vou celebrar. Última vez que li o ofício São José Operário, tá? Que Deus permita que seja a última vez. É uma coisa que deve ficar esquecida. Tá? E segue São José, patrono da Igreja Universal, por essas razões. Então, assim, a minha consciência está perfeitamente tranquila. E depois que a igreja resolva essa situação. Pio XII é um inocente? Pobre vítima? Enganado? Como que uma espécie de outro Cristo que foi apunhalado pelas costas pelos Judas litúrgicos? Ou então, Pio XII tem culpa no cartório, ele queria realmente a degradação da liturgia católica apostólica romana. E começou a destruir a Sagrada Liturgia com esse negócio de Nova Semana Santa, com esse negócio de São José Operário. Tem plena culpa e responsabilidade. Então, eu não vou numa situação complexa dessa, um caso realmente complexo, como esse que os próprios católicos tradicionais se dividem a esse respeito, neste assunto em particular, né? Eu não vou ficar aqui me aventurando, eu não tenho essa presunção. Agora, eu não vou torturar a minha consciência pensando que nossa, que grande pecado, né, eu não seguir essa coisa aí. Isso é absurdo, você pensar isso? Vou deixar de honrar São José como patrono da Igreja Universal para honrar como operário? Vocês estão loucos? Isso não faz o menor sentido, ainda mais nesse 2023. Ainda mais esse tempo que nós estamos. Então, esse é o motivo, então, tá? Tem vários motivos, mas este é, enfim, né? Este conjunto de argumentos, de razões, de fatos, é do que me sirve, me vale para eu, pessoalmente, tá? Na minha vida prática, tá? Não ter nenhuma consideração por essa festa de São José Operário. Depois que a igreja julgue este fato, que o crime está aí, tá? A lambança está aí. Agora, eu fui designado como autoridade na igreja para julgar este caso aí? Com a complexidade que ele tem? Não. Então, deixar para quando a situação estiver melhor, quando a igreja fazer alguma coisa no sentido de
achar os culpados por essa atrocidade que foi o Concílio Vaticano II e esta crise que nós nos encontramos. Então, ver aqueles que tiveram responsabilidade por conduzir a esta crise, que por omissão ou por ação tiveram parte nisso aí. E dando a cada um o que lhe é devido. Se é herege, se cúmplice em algum grau, cúmplice em algum grau e assim por diante. É isso que nós esperamos, não é? Que a igreja determine e seremos submissos a esse juízo. Agora, eu não estou aqui partindo de teorias malucas da minha cabeça. Próprios padres tradicionais colocaram essa realidade, de que houve toda essa maracutaia com essa festa de São José Operário, aí com essa Semana Santa restaurada. Tá bom? Então é isso, creio que falei muito, já, mais do que pretendi inicialmente, porém é um tema que vocês sabem, uma coisa vai puxando a outra. Agora eu vou dar alguma atenção às mensagens, se você quiser colocar a sua questão, pode colocar. Muito rapidamente nós vamos tratar, então, um pouco de resolver, comentar, né, o que as pessoas estão comentando aí na parte do chat. Se você já perguntou, tá? Por caridade, procure colocar novamente sua pergunta, se é uma pergunta sobre o assunto, pontual e tal, procure colocar abaixo, está bem? Eu acredito que eu já respondi muita coisa com essas coisas que eu tenho dito. Porém, se ficou alguma coisa, pode colocar, tá bom? Que aí nós vamos respondendo agora e antes, para que vocês possam ter também uma leitura complementar, além das que eu já indiquei, tá? Esse artigo principalmente do Dom Ricossa, A Heresia Antilitúrgica. Também recomendo sempre o livro do Padre Anthony Cekada, Obra de Mãos Humanas, também é uma ótima leitura, vocês podem adquirir junto do Seminário São José. Então, além desses textos que nós citamos, de uma certa forma, então vamos para uma outra referência que está em português, para vocês também na internet. Muito fácil agora de você acessar, está aqui. Eu espero que o microfone lá esteja funcionando tão bem quanto este, vamos ver? Eu vou mostrar rapidamente porque eu... Deixa eu ver aqui se o microfone está ok. Parece que sim. Deixa eu ver se é o microfone que nós queremos. É esse mesmo. Então vamos lá. Aqui. Então, aí você tem o site Tradition in Action. Ele normalmente está em inglês, porém parece que eles começaram a traduzir esses artigos sobre a subversão da liturgia, mesmo antes do Concílio Vaticano II, o que é algo muito instrutivo para as pessoas que não estão conscientes dessa realidade. Então, por exemplo, você tem esse artigo aqui. Pio XII capacita progressistas para a reforma litúrgica. Aqui tem uma foto sugestiva do que acabaria sendo o resultado dessas capacitações. Aqui também um pouco mais, você pode ver, o pessoal com a boca bastante aberta. Aqui Pio XII. Sim. Parece um livro, né? Development Liturgical Reform, o desenvolvimento da reforma litúrgica. Aqui o pessoal que ajudou a destruir a liturgia. Bonini, esse pessoal aí, né? Braga. Aqui, ó, Micara, Antonelli e Bea. Bea, confessor de Pio XII. E presidente do Instituto Pontifício Bíblico. Então, tem aqui um artigo com fontes, né? Você pode usar como uma referência. E aqui tem vários outros artigos. Então, o interessante é que você tem vários outros artigos também sobre esse assunto já em português. Tá? Então, uma recomendação para aprofundamento. Esses artigos estão isentos de toda crítica? Não, porém, você vai avaliá-lo pelos fatos, não pela visão do autor, compreende? Quer dizer, o que você vai ver? Você vai ver o que ele está dizendo que aconteceu historicamente, o que tem como corroborar com fontes, correto? Então, é a partir daí que você vai fazer uma leitura crítica desses textos, porque eu vejo que tem algumas coisas que poderiam ser lapidadas e melhoradas, mas fatos são fatos. Argumentos a gente argumenta, contra-argumenta, né? Mas fatos são coisas como isso aqui, ó, essa imagem aqui. Ou essa aqui. Quem diria que a festa São José Operária ia levar a esse tipo de operação? Aí. Bom, então esse é o site. Tá? Eu espero que o meu áudio não tenha sido interrompido. Vamos voltar aqui imediatamente. Então, era isso que eu queria mostrar a vocês, de uma forma geral. Então, tem algumas leituras complementares. Vamos agora para
respostas aos comentários. Primeiramente, aqui é um membro do canal, que escreveu, o Ambrósio. Já é membro 18 meses, parabéns, Ambrósio, aí pela fidelidade, hein, que nos apoia, nos ajuda. Muito obrigado. Temos passado por alguns tempos de tempestade, particularmente esse ano, né? Muitas alegrias também, graças a Deus, né? Mas a ajuda que vocês nos dão aí na área de membros é excepcional, muito boa, muito importante. Tá? Então, agradeço de coração. São José, amantíssimo do Sagrado Coração, rogai por nós. Com muito gosto, repetirei também o que escreveu. São José, amantíssimo do Sagrado Coração, rogai por nós. Rogai por nós. Agora vamos para as questões, que uma pessoa inclusive nos marcou, fica mais fácil de responder. Christian Ferreira. Irmão Diogo, desculpe-me por me desviar do assunto. Mas como educar o senso estético? Como fugir do feio? Então, fugindo do feio, tá? Nós temos alguma percepção de beleza que tem diretamente a ver com a nossa percepção de proporções. É algo que se desenvolve no próprio desenvolvimento da inteligência humana. Perceber essas questões de proporções, simetria, e é a razão, tá, que cria esse senso estético. Tá bom? Então, como é que você vai conseguir desenvolver esse senso estético? Então, primeiro, as coisas que você nota que repugnam, que não tem essas proporções, que destoam do razoável, né? Da finalidade das coisas, tá? Desproporcionais, tudo isso é o feio. E aí você já está exposto desde a infância, nos tempos modernos, ao feio. O mundo moderno é feio. A arquitetura moderna é feia. É vazia. É tudo muito pouco elevado, né? No sentido o mais elevado que temos na potência da nossa razão e da nossa vontade, se remeter, né, por meio das obras feitas, né, no sentido de artísticas e coisas assim, se remeter então a grandes coisas, a grandes ideais, etc. Então, onde é que você vai ter o refúgio? Onde que o católico encontra o refúgio? Nesse mar de feiura, que é característico da condição do mundo hoje. Na igreja. Principalmente, na liturgia da igreja, que você tem essa beleza. Ali você tem realmente a mão do Espírito Santo. Na liturgia tradicional da igreja você tem essa beleza. Isso é uma coisa perceptível. É uma coisa que às vezes é difícil você explicar, tá? De modo que nós temos que gastar a saliva falando, por exemplo, o que essa missa de São José Operário é feia e de mau gosto, mas que se você tem contato com a liturgia tradicional da igreja, você vai perceber a diferença. Vê uma missa tridentina ou uma missa nova, para ser bem simples. Tem a diferença. Então, porque ali você tem realmente as potências humanas, a razão, a vontade, particularmente são as espirituais, que o homem tem, elevadas para o que há de maior e que há de melhor, que é precisamente o culto a Deus. E assim o homem usa dos seus melhores recursos para isso, quando o objeto é religioso. Por isso que a maior beleza nós temos na religião, onde o homem faz o maior esforço, mais nobre esforço para se elevar, e usar o melhor que ele tem, que ele possui, sua capacidade poética, em todos os sentidos, né? E a igreja ela cultivou isso durante séculos, é um patrimônio que nós temos de beleza excepcional. Canto gregoriano, excepcional, esse canto que eu indiquei de São José, maravilhoso. Charlton Joseph, e vários outros. Tem Joseph Celebrant, canto maravilhoso a São José também. Tem Joseph Celebrant. Cânticos a Nossa Senhora, esses dias eu estava extasiado praticamente, cantando aqui também, comigo mesmo, né? Cantando. Um canto que foi composto por monjas de Coimbra, uma época de peste. E lá no século XIV, essas monjas então estavam
Portugal estava nessa situação, e então se compôs esse cântico, Stella Celis Extirpavit. Cântico belíssimo, Nossa Senhora. E com o gregoriano, então, você vai educar muito para a beleza verdadeira, né? Que é das coisas mais sublimes. E com a liturgia da igreja também, as cerimônias. Né? E para isso, hoje em dia, exige grande esforço, porque eles procuraram a destruição da liturgia católica. E conseguiram, em grande parte. Na maior parte. E assim, mesmo na igreja, indo para uma igreja, por exemplo, na sua paróquia e tal, você vai se encontrar com o feio. Às vezes muito feio. Então, por isso que existe esse esforço. No sentido de ajudar as pessoas e a mim mesmo a fugir do feio, então nós estamos... eu senti a necessidade também de fazer um devocionário mariano, porque a Nossa Senhora é belíssima e muito importa nessa época, mais do que em qualquer outra, o culto à Santíssima Virgem Maria. E assim também aprender, de certa forma, reaprender o que os católicos sabiam, né, sobre como louvar a Mãe de Deus, de uma maneira digna. E a maneira mais digna eu pesquisei, então, folhei bastante, estudei, sobre qual que seria o melhor modo, então, de se dirigir a Nossa Senhora. E métodos existem muitos, porém, o que os católicos em geral usaram largamente, não só sacerdotes e religiosos mais leigos, e há vários livros nesse respeito, séculos e séculos atrás. Qual que é um método? Existem outros, né? E nós vamos trazer todos eles, porém, um principal, um muito importante é o ofício parvo de Nossa Senhora. E se nós agregamos a esse ofício parvo também certas coisas que nos ajudam na nossa piedade aos santos, né? E particularmente aos santos que estão mais próximos de nós, da nossa civilização católica, lusa, né? Portuguesa, então, aí, melhor ainda. E é dessa maneira, eu acredito que nós vamos conseguir criar, no nosso lar ao menos, esse culto verdadeiro e esse senso estético, né? Esse senso pelo que é realmente digno e belo. E se você crer com firmeza no dogma de que Deus é onipresente, Ele concede aos santos também essa graça de ouvir as nossas orações, lá no céu, Eles realmente ouvem as nossas orações, o que você está fazendo ao se dirigir a Nossa Senhora, São José, você realmente está correndo o risco e efetivamente está sendo ouvido por eles, e você vai alcançar, se você pedir, com verdadeira confiança, de uma maneira apropriada, mais solene possível e digna possível, você vai conseguir as graças que você necessita, do que você realmente precisa, em ordem à sua salvação eterna, principalmente. E com essa confiança, então, que nós rezamos, e recuperar esse senso de um culto exterior, um culto em que eu realmente estou me dirigindo, não é uma coisa imanente da minha cabeça, da minha imaginação, é uma realidade. Então, ter essa percepção, ali você vai criar o senso, porque se você realmente ama São José, Nossa Senhora, os santos, você vai cuidar de oferecer o seu melhor para aqueles que você tanto ama. E aí está salva a liturgia. Está salva a fé, está salva a nossa alma. Compreende? Então esse é o caminho. Próximo. Então, o Wilson Pereira falou sobre que Nossa Senhora iria libertar o Brasil se ouvisse em cada lar católico, claro, a jaculatória: ó Virgem dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal. Certo. Agora, vamos ser razoáveis. Trata-se de testemunho de uma religiosa, uma revelação privada, portanto, nós não temos conhecimento disso, senão pelo testemunho dela,
E nessas manifestações privadas, nós temos a possibilidade do concurso da imaginação da pessoa ou o concurso do demônio. Pode também, muito bem, o concurso de Deus. Em se tratando de uma revelação privada que teve a aprovação do ordinário da diocese, então piedosamente se pode crer, porque isso foi investigado por uma autoridade competente, que aquilo é digno de fé. Correto? E nós podemos nos servir disto. Não se trata de uma certeza absoluta, trata-se de uma certeza ou uma crença moral, razoável e aplicável às pessoas, particularmente do lugar, né? E que são os destinatários dessa mensagem. Por outro lado, então, se a pessoa pode fazer essa ejaculatória sem se chamar espiedosamente crer nisso, está muito bem. Correto? Agora, vamos pensar assim, será que se eu me dirigir a Nossa Senhora com o Santo Rosário, me dirigir a Nossa Senhora com o ofício, de várias maneiras que a honram, porque eu não usei estas palavras, eu não vou ser ouvido por Nossa Senhora? Porque eu não acreditei em uma freira em particular, ou não soube do que essa freira disse, ou não quis saber, mas eu tenho uma devoção verdadeira a Nossa Senhora. Desejo, vivamente, que ela me livre desses males que o Brasil passa, que o nosso país passa, etc. E eu vou me servir dessas devoções igualmente aprovadas pela Igreja, que gozam de séculos e séculos de prática entre os católicos, e eu fazendo essas, porque não disse ejaculatória, eu não vou conseguir a libertação do comunismo ou do que seja. Isso não me parece provável. Me parece provável que se eu me dirijo a Nossa Senhora, que eu posso também, né? E vocês, e com reta intenção e com atenção, com devoção verdadeira, me servindo do que os católicos sempre se serviram para falar a Nossa Senhora, da maneira mais digna possível, nós temos muita confiança nas orações mesmo que fazemos. Na Salve Rainha nós expressamos isso. Na Ave Maria nós expressamos isso. Em todas as orações aprovadas pela Igreja, muitas delas de uso público na Igreja, na liturgia da Igreja, todas nos dizem que podemos ter firme confiança de que seremos ouvidos e atendidos por Nossa Senhora e que não houve um que recorreu a Nossa Senhora que não foi atendido. Então, pela consideração que nós podemos ter por uma revelação destas e seguir isto, e não há mal em fazê-lo, porém, devemos entender também que a doutrina e o uso na Igreja nos impele a ter muita confiança em Nossa Senhora, que nós seremos ouvidos também, servindo-se desses outros métodos. E a Igreja, de uma maneira bastante enfática, recomenda o Santo Rosário. Ela dá muitas indulgências a quem piedosamente reza o ofício parvo, tem outros ofícios também, o Sistema Imaculado da Conceição, etc, etc. Então, tudo isso nós podemos seguir. Certo? Ficaria bem, então, fazê-lo. Vamos agora para outros questionamentos. Então, aqui o Gregório DSC, eu acredito que entendendo nossa mensagem aqui neste modesto vídeo em contribuição a essa questão da Festa de São José Operário, ele vai dizer o seguinte: de fato é loucura querer restaurar a Igreja tentando defender essas mudanças revolucionárias da década de 50, que foram o princípio da destruição da Igreja através da liturgia. Óbvio, você quer começar pela subversão? Compreende? Não faz o menor sentido você querer restaurar. Imagina, qual é o ponto disso? A pessoa quer que as coisas deem errado? Qual que é a ideia da pessoa? Assim? Se está claro que quem fez o ofício, se está claro que o ofício da missa São José Operário, a reforma da Semana Santa, aquilo ali é a esquerda do movimento litúrgico que fez. Se todo mundo que entendia de liturgia na época notou isso aí, isso não é uma coisa assim, que surpresa. Todo mundo notou, o problema é que tinha muita gente covarde, tinha muita gente que achava que ia acabar logo, que ia morrer, ia vir um outro papa e ia resolver a questão, etc, 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 que isso não ia para frente. Teve muitas interpretações e depois veio a avalanche muito pior. De modo que essas coisinhas aí até se esqueceu, até não se dá tanta importância.
É porque, afinal, eles criaram uma missa do zero. Então, em comparação, né, é uma diferença muito grande. Um ofício que tem coisas novas subversivas e você ter uma missa, todo um rito subversivo. Claro que o senso das proporções nos impele, a nossa atenção vai para a missa nova. Isso é normal. Agora, se você, como dizia muito o Padre Checada, não quer a missa nova, por que você vai passar pela ponte que levou a missa nova? Que foi feita pela esquerda litúrgica para isso. Qual que é o sentido? O que essa gente quer, afinal de contas? Eu não entendo. Eu entendo, assim, eu não sou autoridade nenhuma para obrigar ninguém a fazer nada. Entendeu? Eu posso aconselhar eu mesmo, principalmente, né, seguir o que me parece melhor. Eu não vou numa missa de São José Operário nunca. Tá? É igual a missa nova, pode ser aqui do lado de casa, não vou. Eu sei que isso aí não é bom para mim, para minha família. Para a igreja não foi bom, não deu certo. Tá? Então, para quem insistir no erro, compreende? Aí, mas é Pio XII, etc, etc. Bom, a questão de Pio XII é, de fato, uma questão delicada, porque você tem documentos dele atacando o modernismo, de outro lado você tem ele convivendo com os modernistas aí na Cúria o tempo todo. Né? É uma situação que é desconcertante. Tá? É algo de enlouquecer, né? Porque parece uma coisa, parece outra. Isso é algo que exigirá, se um dia sairmos disso aqui, da parte da igreja, uma determinação sobre isso, o que realmente aconteceu. Era inocente, não era inocente sobre essa questão? Tinha envolvimento direto? Não foi. Assim, foi usado, foi... Entendeu? Agora, eu não vejo sentido da pessoa ficar assistindo. Uma coisa que todo mundo no movimento tradicional, todo mundo que entende liturgia, sabe que isso ali era coisa da esquerda litúrgica para destruir a missa. Todo mundo. Tá, muitas pessoas, então, falam, né, no sentido de simplesmente como que concordar, né, com o que nós estamos dizendo. Eu não vou ficar repetindo, né? Aqui, ó, uma pessoa perguntou, né, a live, né, que ele não pegou a live do começo, é o Eliel, né, Eliel Anicésio, desde o início. Havia alguma festa de São José, patrono da igreja, em 1º de maio? Não. 1º de maio havia a festa dos apóstolos, São Filipe e São Tiago, hoje. Essa festa foi movida para o dia 11, que era o dia vago próximo que tinha em maio. E até aí, bom, estabeleceu a festa de São José Operário. Estabeleceu a festa de São José Operário com uma dupla de primeira classe, a festa maior que pode ter. Você não vai ter nunca uma festa que vai ficar acima dela, em 1º de maio, certo? Mas, juntamente com a festa, estabelecimento da festa de São José Operário, foi tirada a festa de São José, patrono da Igreja Universal, que não tem nada a ver, assim, não é em 1º de maio, é próximo. É dependendo, né, do caso, mas é na terça semana depois da Páscoa, na quarta-feira da terceira semana depois da Páscoa. Então, essa festa de São José, patrono da Igreja Universal, foi removida. Então, nesse sentido, foi uma substituição, compreende? Tá? Nesse sentido, por quê? A festa de São José patrono, então, São José, ali como está na imagem que eu coloquei de descrição, que eu acho que é muito intuitiva, a pessoa pode entender facilmente toda a mensagem da live com uma imagem. Você tem São José segurando a igreja. Então, essa era a ideia. Exaltar São José pelo que ele tem de grande. E nessa festa se exaltava ele por suas grandezas, por ser esposo da bem-aventurada Virgem Maria e pai pilativo de Nosso Senhor. Agora, se tirou essa festa e se coloca na mão dele um martelo. Agora São José vai lutar pelos direitos trabalhistas. Falar de trabalho, dignidade do trabalho, coisa assim. Compreende? Se a pessoa não entende que isso aí é coisa de esquerda, no caso a esquerda do movimento litúrgico, que isso aí não está bem, não está em ordem, esse tipo de movimentação, de manobra, etc.
a pessoa está atraindo a própria consciência, porque ela sabe muito bem o que está se passando. Né? Ó, aqui, ó, o Gregório, belo nome. Então, eu pretendo colocar Gregório, tá? Será o nome do nosso filho. Tá? Eu sei que nós temos gêmeos, né, para vir, e é certo que um é menino. Tem um menino e o outro nós não sabemos, porque não dá para saber pelo momento, né, pelos exames, assim. Então, aí o menino, se for o primeiro menino, então os meninos, se chamará Gregório. Já está determinado. Um belo nome, parabéns. Parabéns aos pais. Excelente livro sobre a destruição. Então, essa autora, né, Carol, penso que Byrne, nesse caso, né? Byrne. Tem um excelente livro sobre a destruição da liturgia romana antes do Vaticano II pelo movimento litúrgico. Na Amazon se encontra à venda e bem barato para o Kindle. Então, quem tiver interesse tem esse aprofundamento aí muito interessante. Muito bem, vamos para mais uma. O que pensar, diz o Christian Ferreira, sobre os radioprivacionistas que aderem a essas mudanças esquisitas e pensam que os totalistas estão errados? Não é verdade. Não é verdade. Sim, talvez exista uma pessoa que adere ao radioprivacionismo que segue essas mudanças. Porém, por exemplo, o padre que eu citei primeiro, Dom Francesco Ricossa, ele é radioprivacionista. E ele não segue a São José Operário. Interessante, né? Então, ele não segue São José Operário e ele não... nem reforma de Semana Santa de 55, nada disso. Tá? Então, normalmente o pessoal da tese de Cassitiaco não segue. Tá? Que é o pessoal da tese, né? Então, eu tenho alguns pensamentos sobre a tese, eu acho que eu farei uma live sobre esse assunto da tese. Vou trazer algumas coisas que eu penso. Tá? Eu não sigo a tese, eu não vejo por que seguir. Eu acho que não é necessário, nem faz sentido. Eu acho que ela se autorrefuta também. Se você for olhar, a tese bem considerada nas suas afirmações, ela é a verdade de que não existe essa materialidade de jurisdição. Tá? Ou existe a jurisdição atual em algum lugar, ou a tese, de qualquer forma, não faz sentido. Eu não vejo assim, eu examinei, eu vou um dia fazer um estudo ainda mais a fundo, mais histórico, crítico, essa questão aí, textual e tal, né? Examinando várias fontes, vários autores. Porém, não é necessário ir tão longe. Tá? Eu já tenho um pensamento maduro a esse respeito, né? Eu acredito que é determinante no sentido de que ela não repercute, assim, não reflete a ideia, acredito que não representa assim, o que realmente está acontecendo. Tá? Ela tem algumas partes muito interessantes, ela modera alguns excessos e alguns erros que pode haver incorrentes do sedevacantismo totalista, tá? Então isso é uma parte boa, né? Dá uma certa razão de ser para a tese, tá? Então, apesar dos seus méritos e das melhorias que foram feitas ao longo do tempo na tese, eu não vejo que ela consiga se sustentar. Tá? Eu vou trazer uns 3 argumentos muito simples. Eu digo de uma maneira muito prática, ela não vai pegar, não adianta, tá? Ela não tem futuro. Ela não tem futuro. Eu não acredito que tenha futuro, tá? Mesmo numa hipótese, por exemplo, de que seja dado liberdade futuramente, né, numa eventual solução do problema da crise na igreja, a tese ela seria uma posição, talvez que se permitiria ter, mas que é uma coisa que nunca vai pegar muito, não. Não tem como. Tá bom? Vamos para a próxima. Sobre a tese de Cassitiaco. Tem um vídeo sobre a tese de Cassitiaco no canal, fala em linhas gerais sobre o assunto. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Aqui ó, o Gregório, né? O Gregório novamente está falando que a Seymour disse que a Pátia Inters é herética. É óbvio que é herética. É herética. Sobre a questão da liberdade religiosa, é herética. Alguns falam que é meio ambígua, né? Mas se você examina no todo, ela é herética, né?
Ela é o documento fundamental da teoria da libertação. Vamos fazer uma live sobre isso, sobre a Pátia Inter, 60 anos da Pátia Inter. Tá bom? Trazer alguns conteúdos aqui que nós já temos publicado, fazer um resumo para vocês. E também falar de um livro que eu li sobre esse assunto também, que é bem interessante. Aham. Perfeito. Vamos ver mais alguma resposta. Uma questão. Eu espero não estar ignorando, tá, o que vocês estão escrevendo aí, que alguma pessoa está interessada em saber. Então, essa questão das leis, né? Então, essa questão das leis, as leis eclesiásticas. Então, por exemplo, liturgia é tudo lei disciplinar e eclesiástica, né? Então, eu não quero entrar nessa complicação para vocês, basta vocês saberem uma coisa simples, né? É bom, não é bom, é bem ou é mal, entende? Isso eu acho que é suficiente. Mas se formos entrar nessas nuances de lei eclesiástica, então, elas são reformáveis, são mutáveis, né? E podem se tornar más. Então, assim, se algum dia a festa de São José Operário ela pode ter sido boa, tá? Pode deixar de ser, pelas circunstâncias, né? E hoje em dia, sinceramente, qual é o sentido disso? Não tem sentido nenhum. Sinceramente, qual que é o sentido? Vocês querem exaltar o trabalho, o Partido dos Trabalhadores, essa é a ideia de vocês? Sim, o São José Operário? Qual que é o ponto? Porque qual é o sindicalismo católico que existe hoje em dia? Porque assim, Pio XII, se você ler as matinas, tá? Eu li as matinas, eu posso dizer, eu li o ofício da festa de São José Operário. Acho que muita gente que fala sobre esse negócio não leu. Eu li o ofício, li os noturnos, primeiro, segundo, terceiro noturno. Li. Eu li, eu sei do que fala. E aquilo ali é claramente uma coisa feita para os trabalhadores na Itália naquela época. Havia um sindicalismo católico organizado. Havia um movimento católico organizado. Tudo isso foi destruído pelo concílio e foi incorporado no PT, nessas correntes social-democratas, em toda essa gente aí. Não existe mais sindicalismo católico. Então qual é o ponto de São José Operário? Nenhum. Quer dizer, acabou aquele mundo. Aquele mundo não existe mais. Entende? Não faz sentido isso. Não é? Vamos continuar aqui, vamos ver se tem mais alguma questão. Pelo jeito estamos tranquilos hoje. Estamos bem tranquilo. Vamos ver. Respondido. Eu vou responder mais uma questão, está bem? Mais uma questão e aí eu vou descansar. Só respondendo aqui de passagem, tá? O Christian perguntou sobre dialética erística. Não pode se for mentira. Tá? Mentira não pode. Não pode se for mentira. Alguns autores falam que é possível você argumentar, aqui falando em dialética, tá? Então, que é possível você argumentar sem dizer toda a verdade, porque a pessoa não precisa saber. E sem ser tão claro. Você não é obrigado também a descrever exatamente tudo. Agora, você não pode dizer positivamente uma mentira. Está bem? Então, você pode, no máximo, se servir aí desse expediente, né? De não dizer tudo, não revelar tudo, não ser tão claro numa argumentação, porque você não é obrigado a ser. Em caso que você é obrigado a ser, por exemplo, perante um tribunal eclesiástico ou civil, né, sendo este o caso, então aí você é obrigado a dizer tudo com muita clareza, sem qualquer rodeio. Somente a verdade, etc. Tá bom? Então, isso sobre a questão da dialética. Próximo. Muito bem. Muito bem, vamos ver aqui mais alguma questão. E aí nós vamos descansar. Amanhã, de repente eu faço mais uma live amanhã, ou
mais tardar quarta-feira. Eu vou trabalhar em sentido de live, porque a live me dá essa tranquilidade de poder simplesmente apertar o botão aqui, começamos a live, trazemos um conteúdo. Tá? Imaginando que não tem esse negócio de edição, que eu não posso fazer, que eu estou editando precisamente um devocionário agora, dedicado à Nossa Senhora, e eu preciso ainda de horas contínuas de trabalho sobre o computador para finalizar sua editoração. Tá bom? Já fiz bastante coisa, mas eu tenho muito trabalho ainda, vou ter que ficar realmente muito ainda envolvido nisto. Tá? Então nós vamos fazer as lives para não perder, aí de tratar de alguns tópicos, né, que proponho falar, né, vamos falar da parte interna e algumas outras coisas, né, relacionadas a essa questão do comunismo, e algumas atualidades, tá, que nós vamos trazer, porém em forma de live, tá, porque fica mais fácil nós fazermos assim. Vamos ver se tem mais alguma questão. Uhum. Aqui as pessoas estão ajudando a responder, parabéns, muito obrigado a vocês aí que estão ajudando, né, nas respostas e nas questões. Perfeito. Bem, me parece que estamos sem muita controvérsia aqui nos comentários, até onde vi. Se ficar alguma coisa, vocês me informem via WhatsApp, tá bom? Essa semana também eu vou estar retomando a leitura de mensagens no WhatsApp, tenho recebido muitas mensagens, tenho mais de 500 mensagens para responder, acumuladas. Vou responder seu devido tempo, tá bom? Principalmente os mais insistentes, porque são as pessoas insistentes que a gente pode, né, localizar mais fácil. Os que mandam uma mensagem ali uma vez, depois não mandam mais, é mais complicado, né? Porque fica lá embaixo, tá? Então eu vou respondendo em ordem. E aí eu vou respondendo todo mundo, tá? Também pelo WhatsApp, se tiver alguma questão podem colocar, de repente a gente faz mais uma live para falar sobre mais algum detalhe. Mas assim, São José Operário deu, tá? Deu, eu acho que ficou muito claro isso aqui, como que os católicos tradicionais entendem essa matéria, o que realmente aconteceu ali, como foi percebido essa instituição dessa festa, quais são os problemas que nós encontramos no ofício também. Que ficou bem completo, talvez um pouco extenso, mas também uma vez na vida, não é verdade? Então é isso, muitíssimo obrigado pela vossa atenção, trarei mais notícias também sobre a nossa nova publicação, e traremos mais atualizações ainda essa semana no canal, tá? Provavelmente na forma de live, tá certo? Muitíssimo obrigado pela vossa atenção, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.